Gente, eu sei que as notícias de morte, de falecimento têm sido tão rotineiras, não é verdade? Quanta gente tem nos deixado. Eu recebi agora há pouco a notícia de um conhecido nosso, um amigo nosso em Brasília, 40 e poucos anos, faleceu. Agora há pouco, um jovem que é filho de uma diaconisa da nossa igreja, foi entubado, está no hospital. A sobrinha do diácono Sérgio Lucchini, lá de Campo Grande, está no ECMO, naquele aparelho pulmonar já há 30 dias. Terrível situação. Uma jovem com um bebê de 8 meses, que teve agora, recentemente, há 8 meses atrás. Precisamos orar por ela. Karen, ore pela Karen, ore pelo Giuliano, esse jovem também, filho de alguém da nossa igreja. As notícias são muito tristes. Talvez há alguém aqui na nossa igreja que está vivendo luto. Alguém que está vivendo luto, que perdeu alguém da família ou um amigo muito próximo. Nestes últimos dias, semanas ou meses. Talvez durante a pandemia ou até antes da pandemia, mas alguém que está vivendo a experiência do luto. Tem alguém aqui nessa situação? Eu não quero constranger você, tem várias pessoas. Eu quero dar a você depois, a igreja vai dar a você depois, esse material aqui, tá bom? Não deixe de pegar lá na saída esse livro, pequeno livreto, Deus está presente, amparo para o tempo de luto. Basta você passar lá na porta. E se você tiver alguém também na sua família ou seus amigos, você pode falar com as diaconisas no final do nosso culto. Agora, alguém aqui já teve dificuldade, ou talvez em casa, respondendo essa pergunta, de ajudar alguém em luto? Você tentou falar com a pessoa, você não sabe o que falar, você não soube o que dizer. Você vai para um velório e você não sabe como abordar a pessoa que está ali para sepultar o seu familiar. Todo mundo já teve essa experiência, não teve? Como é difícil ajudar pessoas em luto. E talvez a pergunta hoje que eu quero fazer a você é: como é que nós podemos melhorar a nossa ajuda para quem está vivendo luto? É sobre esse tema que eu quero falar. E o tema de hoje, baseado em Jesus, é como Ele ajudou pessoas em luto. Como Ele mesmo viveu a experiência do luto, porque Jesus também viveu o luto. E nós podemos aprender com o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João, no capítulo 11 de João. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dizer que há muitas formas de luto e muitas razões para o luto. A psicologia, nesses últimos meses, tem falado dos múltiplos lutos, a multiplicidade, famílias multi-enlutadas, não apenas pela morte de alguém, mas pelo luto do plano, do sonho, do projeto familiar, às vezes do casamento ou da vida profissional. A diminuição do ganho familiar para muitas pessoas tem gerado luto, uma perda. Quando se vê uma notícia triste, que às vezes não é da família mais ligada, mais relacionada, mas é um luto que passa pelas camadas das mais várias áreas da nossa vida. Ou o luto de uma má notícia, o luto de uma enfermidade que chega. Ou de uma síndrome que aparece, que é diagnosticada numa criança. E a família vai ter que conviver com aquela situação e vivenciar o luto da perda ou da mudança do plano primeiro para com os seus filhos. Hoje nós vamos ler uma história que fala de luto. Eu quero convidar você então a acompanhar aí na sua Bíblia, João capítulo 11. E João 11 diz assim: havia
um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, porque é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Como enfrentar o luto? Qual é a marca ou qual é a diferença que a presença de Jesus faz para quem está em luto? Eu me dirijo a você particularmente que tem vivido essa experiência com tristeza e nós nos compadecemos, nós sentimos com você, mas também quero falar àqueles que querem ajudar pessoas enlutadas. Porque a igreja, o cristão, o discípulo de Jesus, precisa ser um agente de terapia, de cura, um agente de restauração e de empréstimo ou de dádiva da graça e da misericórdia e do consolo que é dado pela presença de Deus. Essa é a nossa tarefa. Eu tenho ido a muitos velórios nessas últimas semanas. E velórios de pessoas novas, 30, 40 anos, deixando filhos pequenos. Como ajudar pessoas assim? Talvez você não tenha na sua família um caso deste tipo, que bom. Mas há pessoas próximas a você. Eu tenho certeza que há pessoas muito próximas. E este tema morte que tem permeado a nossa sociedade, as notícias, o tempo todo. Há uma estatística dos cemitérios de Presidente Prudente, um aumento nos últimos 12 meses de quase 30% do número de sepultamentos na nossa cidade. Especialmente um aumento maior nestes últimos meses na chamada segunda onda. Portanto, esse tema está dentro da nossa casa. Está dentro dos nossos locais de trabalho, está dentro da nossa igreja também. O que nós temos aqui é a história de luto de 2 irmãs e de Jesus. 2 irmãs que são muito conhecidas na Bíblia, elas são muito conhecidas por aquela outra história que Jesus vai jantar na casa destes 3 irmãos, Lázaro e essas 2 irmãs, e aí então elas decidem fazer um jantar, e Marta, que está trabalhando na cozinha fazendo a comida para Jesus e os discípulos, vem para Jesus e reclama que a irmã Maria está sentada aos pés de Jesus e pede para Jesus dar uma bronca nela e dizer: vai ajudar a sua irmã. E Maria estava prostrada aos pés de Jesus. Era uma família de amigos, daquela casa que você não precisa de cuidados, você não precisa de protocolos, você pode até abrir a geladeira, sabe essas casas assim de amigos ou de familiares que você se sente à vontade. Se você está cansado, você pode até ir ao quarto dormir e dormir no sofá, não tem problema. Essa era a família de Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos que viviam juntos. E a pergunta é: como é que Jesus viveu esse luto? Porque Lázaro, que fica doente e Jesus é chamado para vê-lo, para orar por ele, Lázaro morre. A primeira coisa que eu observo em Jesus é que Jesus lidou com uma serenidade
que é característica daquela pessoa que tem um relacionamento com Deus profundo, íntimo. Jesus é sereno. Jesus não se apavora, porque ele sabe que a história dele, a história de Lázaro e das irmãs, está nas mãos do Pai. E o texto é interessante, você pode olhar comigo aí, como Jesus é suave quando a notícia chega. Como Jesus não se desespera, porque Ele é Senhor e Ele está ao lado do Pai, Ele ouve as orientações do Pai. Olha o que diz no versículo 4 deste capítulo 11, diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Lázaro está morrendo, mas Jesus diz, o Filho de Deus vai ser glorificado. Deixa eu perguntar a você, como é que Deus, essa deveria ser uma pergunta que fazemos sempre, como é que Deus é glorificado na minha vida, nessa situação? Como que as pessoas vão ver Jesus ao me ver nessa situação? Essa é uma pergunta daqueles que querem agradar a Deus, que querem aumentar a sua intimidade com Deus. É como Deus pode ser glorificado, honrado nesta dor. Como Deus pode usar essa situação na minha vida para que mais pessoas o conheçam, o amem, o vejam. Faça essa pergunta agora, nesse momento. Agora mesmo, você sentado aí, você em casa. Como Deus pode ser melhor honrado? Como que a fama de Jesus pode aumentar? Talvez essa é uma boa explicação para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Como é que o bom nome de Jesus pode ser conhecido mais através dessa situação que você está vivendo hoje? Essa é uma boa pergunta, porque Jesus está no controle e Ele diz, é para que o Filho de Deus, Ele está falando sobre si mesmo, seja glorificado. É para isso que Lázaro está doente, é para isso que essas irmãs vão passar pelo luto. E Ele tem tanta serenidade que Ele não sai em desespero para encontrar-se com Lázaro. Ele sabe que tem uma cronologia, tem eventos para acontecer, e a doença de Lázaro tem que se transformar em morte ainda. Mas ele está sabendo o que está acontecendo. Jesus sabe, irmãos. Há um cântico antigo que diz que Jesus está no controle de todas as coisas. E ele diz, olha, eu não vou ainda, não é a minha hora de ir ainda. E eles ficaram ainda 2 dias naquele lugar onde estavam, e ele chega na cidade, no vilarejo de Lázaro, e ele já está morto. Mas no versículo 11 ele olha para os discípulos e diz, ei, escutem, Lázaro está dormindo, vamos lá acordá-lo. E aí ele sai para a viagem, para a caminhada. E os discípulos não entendendo como a gente não entende, eu e você, nós não entendemos as coisas de Deus, os fatos que ocorrem, não é verdade? Nós não entendemos. Algumas coisas são tão boas, né? E quando elas chegam, como essa chuva que você está ouvindo agora aí, quando elas chegam a gente fica feliz, alegre, que coisa boa. Mas quando as coisas difíceis chegam, a gente não entende e questiona. Mas Jesus diz, vamos acordá-lo. E os discípulos não entendem e dizem, Senhor, se ele está dormindo, para que a gente vai andar até lá? Vamos ficar aqui mesmo. Jesus é sereno. Jesus é sereno. Eu já tive o privilégio de entrar na hora da morte de alguém. Eu não sei se você já teve. Eu considero como um privilégio participar de um momento tão sagrado assim, de ver alguém morrer, de estar ali ao lado da cama, quando alguém dá o último suspiro. Eu considero um momento sagrado, um momento santo, um momento tão forte.
E eu já vi pessoas ao lado na cama, com uma serenidade que me marcou profundamente. E vi também algumas pessoas encarando o último suspiro, conscientemente, com uma paz interior que é transferida para o rosto, para a face. É algo que choca, algo que chama a atenção, algo extraordinário, algo sagrado. Mas a gente tem algumas frases tão ruins quanto a morte. A gente, quando quer ajudar pessoas na hora do luto, na hora da morte, a gente fala bobagens. A gente não é como Jesus, não tem essa sabedoria toda. Precisamos ter, e eu espero que hoje você ganhe um pouquinho mais da sabedoria de Deus. Alguém entra no velório e diz para a pessoa enlutada: olha, que triste que Deus quis assim. Onde já se viu falar uma coisa dessa? Não tem base bíblica, porque isso transmite a ideia de um Deus fatalista, um Deus que fica disparando a morte para este, para aquele. Como alguém já brincou muitas vezes sobre senha, chegou a chamada da senha. Talvez seria melhor ficar quieto numa hora dessa, não falar nada. Porque quando se diz Deus quis assim, você tem que advogar, você tem que justificar que aquela morte foi de fato enviada por Deus. Mas Deus nunca planejou pandemia. Deus nunca planejou violência urbana. Deus nunca planejou assassinato em massa numa escola. Deus nunca planejou infanticídio. Deus nunca planejou feminicídio. Na cabeça de Deus isso não existe. Então, como que você vai chegar num velório e dizer Deus quis assim? Esse é um conceito tão longe da verdade bíblica, porque ele está ignorando um fato. Sabe qual é o fato? O fato que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que a morte nunca é plano de Deus, porque o primeiro plano de Deus não era para a morte. Adão e Eva, se não tivessem desobedecido a Deus e trazido a corrupção, a desgraça para toda a raça humana, não passariam pela morte. A morte é um salário que vem como pagamento daquele que peca, e eu e você temos e somos pecadores. Por isso. Agora, é diferente saber que Deus está soberanamente, em amor, governando todas as coisas. E Ele toma as coisas, mesmo as tragédias. E Ele faz com que essas coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ah, bom, aí é diferente, é outra coisa. É outra teologia envolvida. É outra explicação da ação de Deus no meio do mal estabelecido pela própria raça humana. Frases que não deveriam ser ditas em momentos assim. Por exemplo, alguém que vai tentar animar, tentar entusiasmar uma pessoa que está em dor, em luto, e diz para ela: olha, eu sei bem o que você está passando. Você não sabe, eu não sei. Porque aquele morto, aquela morta é desta pessoa, não é minha, não é meu. A dor é dela, a dor não é minha. Talvez você já tenha passado por uma situação muito semelhante, mas nunca diz: olha, isso era da vontade de Deus, você tem que se conformar. Você tem que se conformar porque a vontade de Deus foi essa. Que conceito errado de um Deus determinista, com ausência de amor e de misericórdia. Esse não é o Deus da Bíblia. Melhor nem falar do falecido. Já ouvi isso, essa recomendação, esse conselho. Nem fale sobre isso. Tente ir esquecendo com o tempo. Juízos que fazemos, com alguém que está em luto, por exemplo, se a pessoa mexe no guarda-roupa cedo,
é porque mexeu muito cedo e não amava a pessoa, não sente falta. Se a pessoa cristaliza o guarda-roupa, o quarto, do jeito que ficou naquele dia da morte, também dizemos alguma palavra de avaliação. Palavras inadequadas, juízos inadequados para quem está em luto. O tempo cura tudo. O tempo não cura nada. Você sabe que o tempo não cura nada. Quem cura é Deus, agindo na psique, agindo nas emoções. O que cura é o ombro amigo, é a mão ao lado, é a palavra boa, é o consolo. A palavra boa cura a alma, diz Provérbios. A palavra dita a seu tempo. O tempo vai ser um elemento que vai paralelamente ser usado por Deus. Mas a pessoa vai precisar de palavra, vai precisar de amizade, de amor, de consolo. Vai precisar da ação do Espírito Santo. Então nunca diga isso, o tempo cura tudo. Porque o tempo não cura. Há pessoas que estão em luto há 10 anos. Especialmente porque às vezes tiveram relacionamentos difíceis, marcantes negativamente com aquela pessoa que faleceu. Alguém pode dizer que uma morte repentina dói mais do que uma morte esperada. Que engano. Não quer dizer que a pessoa, por estar bem velhinho ou já muito enfermo, numa morte antecipada, numa morte aguardada, vai ser mais fácil de ser assimilada pelo enlutado do que uma morte repentina. Há mitos e há conceitos errados, por exemplo, envolvendo crianças. Pessoas que não deixam crianças participar do luto, escondem os seus mortos das crianças. Pense bem sobre isso. Porque há pessoas que dizem que o pai, a mãe, o avô foi viajar para uma criança e a criança não entende. Ela vê aquela consternação, ela vê o choro, ela vê todo mundo triste, mas ela não sabe o que está acontecendo, ela não aprende, não sabe lidar com a dor. Nós precisamos ajudar as crianças a entender o que é pandemia, o que é morte. Por que tanta notícia de morte? Para que elas não adoeçam junto com os adultos, na sua psique, na sua alma. Como é que Jesus ajuda Marta? Vamos olhar para Jesus falando com estas duas irmãs? Jesus chega para Marta e primeiro lida com ela. Jesus vai chegando no vilarejo e a notícia da sua chegada vem até os ouvidos de Marta. E Marta sai para encontrar Jesus antes dele entrar na casa, antes dele entrar no vilarejo. E no versículo 20, Marta vai se encontrar com Jesus, e no 21, você pode olhar aí na sua Bíblia, Marta revela como estava sendo difícil viver o luto, ao dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta está extravasando a sua ira, a sua tristeza, a sua angústia, e eu consigo parar e imaginar, isso não está no texto, mas eu posso imaginar, por conhecer um pouco Marta dos outros textos, como Marta estava frustrada com Jesus. Talvez aquela frustração que ela teve com a irmã. Jesus, manda essa minha irmã me ajudar na cozinha. Agora ela vem para Jesus: Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Nada disso precisaria estar acontecendo. Há um livro muito interessante, escrito por Charlie Walton. Ele fala das 12 faces do luto. É um livreto pequeno. Há vários livros sobre as fases do luto. E Charles Walton diz que a primeira frase, e isso é dito por muitos na área da psicologia, é a negação. Outros dizem, é a revolta, é a não aceitação. Marta está exatamente passando por este momento, ao dizer a Jesus, ao denunciar Jesus: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Talvez você já tenha visto alguém irado
no luto, na perda. Alguém que viveu uma experiência dura, e eu não estou falando apenas de morte, de qualquer outro tipo de perda familiar. Às vezes é perda de relacionamento, perda financeira. E a pessoa se revolta e fala, inclusive, sobre a mágoa, a tristeza que está com Deus. Ela se expressa. E por favor, nunca queira e não precisa defender Jesus. Você e eu não precisamos defender Jesus. Nós precisamos acolher a pessoa. Porque aquele é apenas o primeiro estágio da dor. Vai passar. Deus vai agir, nós vamos ajudar. Você não precisa ficar defendendo a Deus, criticando a pessoa. Você não pode falar isso, não. Deixe que o próprio Espírito Santo vai dar a oportunidade, certo momento exato, para que você o ajude a passar com aquilo. É isso que Jesus faz. Quando Jesus ouve Marta dizer, questioná-lo, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido, Jesus acalma Marta. E ele diz no versículo seguinte, no versículo 23, Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta não sabia, ele não entendia, Marta não sabia que Jesus iria ressuscitá-lo dali a poucos minutos. E Marta, então, conhecedora da doutrina, da lógica, da teologia, argumenta com Jesus. Marta era argumentativa, questionadora. Eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas não é isso que eu quero. Eu queria que ele não tivesse nem morrido. Mas eu sei também, Jesus, que se o Senhor pedir ao Pai, vai acontecer alguma coisa que... Veja, Marta está insistindo com Jesus. Mas Jesus não questiona, não se ira, não se irrita com aquela pobre e triste mulher. Há uma história num dos livros sobre luto, contada por um homem que estava ao lado do caixão da sua própria esposa, estava velando a esposa. E ele conta nessa história que recebeu a presença, a visita ali, de dois amigos. Um deles se senta primeiro ao lado dele e começa a falar versículos bíblicos, começa a falar essas frases inapropriadas, e fala, e fala, e fala. E ele conta a história dizendo que depois deste homem veio outro amigo, sentou-se do lado na mesma cadeira ao lado dele. E este segundo amigo ficou quieto, quieto e quieto. Falou nada. E ele encerra essa narrativa dizendo: como eu me alegrei quando aquele primeiro amigo saiu. Mas como doeu minha alma, o meu coração, quando o segundo se levantou. Veja essa sabedoria de Jesus ao lidar com Marta. Marta era da oralidade, da discussão, da argumentação. Marta era lógica, Marta era racional. Marta queria entender e Marta questiona Jesus. E Marta fala sobre doutrina com Jesus. Eu sei, Jesus disso, eu sei daquilo. Há uma discussão aqui entre Marta e Jesus sobre ressurreição, porque havia uma discussão teológica naqueles dias. Os saduceus, que era uma divisão da religião judaica, dos intérpretes da Bíblia, do Antigo Testamento, diziam que haveria ressurreição. Mas os saduceus diziam que não haveria ressurreição, e os fariseus diziam que havia ressurreição. E Marta diz então: olha, eu sou adepto desta teologia, Jesus. E eu sei que vai acontecer a ressurreição do meu irmão. Mas nessa hora, Jesus faz aquilo que nós deveríamos tentar fazer. Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição. Sou eu que você precisa conhecer. Deixa para lá um pouquinho o evento, a escatologia, a teologia. Conheça-me mais, Marta. Eu sou a ressurreição. Jesus não falou: eu vou ressuscitá-lo.
Antes disso, Jesus quer se revelar. Este deveria ser o nosso objetivo: ajudar pessoas a conhecerem a Jesus. Que essa pessoa que vive o luto, vive a dor, a perda, pudesse olhar para nós e ver e ouvir e dizer: eu estou conhecendo Jesus que eu nunca conheci, através do que você está me falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Há pessoas que estão ao nosso lado, que precisam de fala, de conversa, como Marta. Há pessoas que vão necessitar que abramos a boca, que escrevamos mensagens, que enviemos vídeos. Há pessoas que precisam porque elas querem entender e elas acham que alguém vai poder dar a elas a explicação e elas querem ouvir. A questão é o discernimento de quando nós vamos encontrar Martas e quando nós vamos encontrar Marias, porque Maria é diferente. Maria não quer ouvir nada, Maria não pergunta nada. A única coisa que Maria fala é a mesma coisa que Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Mas eu, conhecendo um pouquinho Maria, você também a conhece, eu posso imaginar, a Bíblia não fala, mas eu imagino o tom da voz de Maria muito diferente da irmã. Marta questionando Jesus e Maria em choro, dizendo: Jesus, que pena que o Senhor não estava aqui. Porque o Senhor ama tanto, amava tanto Lázaro e ama tanto a gente, que o Senhor não deixaria o meu irmão morrer. Eu imagino Maria dizendo exatamente assim para Jesus. E Jesus não fala nada para Maria. Ela se chega perante Jesus e cai aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus e adorar Jesus, prostra-se diante de Jesus. Maria só quer abraço, afeto, presença. Quem são as Marias na nossa vida hoje? Quem são elas? Toda vez que você for para um velório, faça essa pergunta: Deus, me mostra quem são as Martas deste velório, porque eu só quero falar alguma coisa para elas. Quem são as Marias deste velório? Porque eu quero ser afeto, eu quero ser amizade, eu quero ser braço para essas pessoas. Talvez você conviva com famílias que estão em crise de relacionamento, filhos cujos pais estão em crise, pessoas que estão em crise financeira, e você e eu precisamos discernir pela sabedoria de Deus em oração como ajudar esses múltiplos enlutados. Quando Jesus vê Maria, Jesus fica comovido, Jesus é tocado, e no versículo 32 ou 33, ao ver Maria chorando, Jesus fica perturbado. O texto é forte da reação emocional de Jesus. Diz o texto no versículo 33 que Jesus ficou agitado. Jesus ficou perturbado. A palavra é a mesma raiz para ira. Jesus ficou com raiva, Jesus ficou irado, Jesus ficou bravo com aquela situação, ele foi comovido por aquela situação, Jesus se compadeceu de Maria, Jesus padeceu junto com Maria, ao lado de Maria, teve compaixão, sofreu junto com Maria. Ah, se todos nós pudéssemos ter a compaixão, o compadecimento de Jesus. E Jesus olha para as pessoas ao lado e pergunta onde ele está. E Jesus vai em direção ao túmulo. E quando ele chega na porta do túmulo, está aí o menor versículo da Bíblia, que as crianças aprendem. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou.
A pergunta que eu faço a você é: por que Jesus chorou? O que levou Jesus a chorar? Será que Jesus chora por causa de Maria, quando a vê chorar? Será que Jesus chora por causa de Marta? Chora por causa daquelas pessoas que estão enlutadas? Aquele choro que você pode ter quando vê um filme bem emotivo, não é? Bem sentimento. Jesus chora porque ele está no velório e ele vê pessoas sofrendo? Isso está incluso, mas Jesus chora porque ele vê a miséria do pecado, a consequência do pecado. Jesus chora porque ele antecipa a sua ida para a cruz. Jesus chora porque ele vê que não há alternativa a não ser ele, como Deus encarnado, ir em direção à cruz, cumprir a missão que lhe foi dada pelo Pai e morrer substitutivamente na cruz. Jesus chora porque ele vê que não há salvação, não há possibilidade de se vencer a morte, a não ser pela sua própria entrega voluntária na cruz. Jesus chora por si mesmo, pela miséria humana. Uma das coisas mais difíceis para mim, e eu tenho vivido algumas vezes, é ir realizar um culto num velório de uma criança. Você que já viveu essa experiência de ter uma criança que faleceu na sua casa, ou num casal amigo, você sabe do que eu estou falando. E eu tive essa experiência triste de acompanhar casais, pais, mães, no sepultamento de um filho de 6 anos, de 8 anos. Qual é a graça de viver após enterrar um filho pequeno? E a minha pergunta é sempre esta: onde está Jesus? Onde está Jesus quando uma criança está sendo sepultada pelos seus pais? E eu não consigo encontrar outra proposta bíblica de resposta, a não ser quando eu olho para este menor versículo da Bíblia. Jesus está ali, chorando a dor daquele pai e daquela mãe. Jesus está ali, porque ele vê a miséria deste casal. E ele se compadece, ele chora ao lado, ainda que nós não o vejamos aqui, mas ele, ao cumprir a sua missão na cruz, chora por todos, assim como quando ele entrou em Jerusalém antes de ser julgado e crucificado. Jesus chora pela cidade, porque ele vê pessoas incrédulas, pessoas que iriam pagar um alto custo pela rejeição. E Jesus chora por ver a dor. Talvez isso deveria ser a nossa oração, se quisermos ser consoladores. Senhor, me dá o choro de Jesus. Me dá o choro de Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: talvez seja muito melhor você pedir o choro de Jesus do que uma palavra para ser dada para alguém. Porque é quase certo que o choro vai consolar, do que às vezes correr o risco de uma palavra que não vai cair bem e não vai ser apropriada. Jesus chora. Eu quero terminar dando 3 boas notícias para nós. A primeira delas é que nós comemoramos o Pentecostes domingo passado. E mesmo não tendo hoje a presença de Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, você pode orar pelo consolo do Espírito Santo. Você que levantou a mão agora há pouco, ou você que quer ajudar alguém em luto, você saiba de uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa que vem em nós, e ele é colocado em nós, não como uma força, como uma energia, mas como uma pessoa que entra em nós. É como uma bexiga que está vazia e recebe esse ar que a enche totalmente.
Esse é o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, extraordinária, que consola. Saiba que você pode ser consolado pelo Espírito de Deus. Outra boa notícia é que nós podemos, com a dor que nós temos, consolar outros. Saiba que se você passa por uma dor, Deus quer usar aquela dor, Deus quer tomar aquela ferida para que você console outras pessoas. É assim que a Bíblia diz. Com o consolo que fomos consolados, podemos consolar. Qual foi a última dor que você teve? A última perda? A tristeza? Deus quer usar isso, jovem, você que conhece pessoas jovens, que perderam seus pais. Ontem eu estive num casamento e conheci uma pessoa que perdeu o pai, a mãe, o irmão. Pensa nisso. Como consolar esta pessoa? Mas eu sei que Deus usa essa dor para que essa pessoa dolorida, ainda na sua fraqueza, ajude outras pessoas. E eu quero dizer que Jesus quer se revelar na hora do luto. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu sou a vida. Talvez a sua oração por alguém que está sofrendo poderia ser agora: Jesus, eu quero que essa pessoa se converta, entregue a vida ao Senhor. Porque de nada vai adiantar, ou de pouco vai adiantar, se essa pessoa simplesmente ter curado a sua dor, mas não conhecer a vida eterna, aquele que é a ressurreição, aquele que é a vida, o Senhor Jesus. Lázaro, na verdade, Lázaro não foi ressuscitado. Lázaro foi reavivado. Tecnicamente, ele ganhou a vida de novo. Porque, biblicamente falando, Lázaro vai ressuscitar quando Jesus voltar para arrebatar todos os que são seus. Lá será a ressurreição. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, corpos transformados. Aqueles que tiverem morrido serão ressuscitados. Então o mar dará os seus mortos, as cinzas darão os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e estes serão ressuscitados. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que tiverem parte na primeira ressurreição. Lázaro voltou a morrer, por isso ele não ressuscitou. Ele foi reavivado, reanimado, o ânimo de vida voltou para o seu corpo. Mas ele aguarda ainda o dia da ressurreição. E lá no túmulo, lá em Israel, onde Lázaro está sepultado, um dia vai acontecer a ressurreição. Aí sim, a ressurreição final para este homem, para suas irmãs e para todos os que morrem crendo em Cristo.